Brasil vive um momento de fragilidade no quadro fiscal. Todo o ajuste que o governo busca fazer é em cima de arrecadação. Não há nenhum outro movimento de equilíbrio nas contas públicas. A busca do ajuste é pela via de mais e mais e mais arrecadação. É uma lógica perversa. Em vez de incentivos para a iniciativa privada, mais juros, mais tributos. O governo pesa a mão e penaliza justamente quem mais emprega e gera receita. Agora, a bola da vez é a medida provisória do PIS/COFINS. Para aumentar a arrecadação da União, o governo Lula decidiu restringir o uso de créditos de PIS/COFINS pelas empresas de diversos setores. Em termos práticos, a medida provisória obriga as empresas a manterem mais dinheiro em caixa para o pagamento de impostos, em vez de investir e gerar mais empregos. E talvez não é deixar mais dinheiro em caixa, porque se avizinha o tempo em que terá que recolher, e aí muitos terão, se prevalecer a regra, que buscar socorro em financiamentos para custear um encargo que o governo impõe sobre o setor produtivo. A limitação das compensações tributárias agravará a situação do fluxo de caixa das empresas, resultando em uma arrecadação ilícita do Estado e configurando uma apropriação indevida do dinheiro do contribuinte. Na prática, o governo dá com a mão e retira com a outra. Aqui no Congresso, nós aprovamos a desoneração da folha. Reduzimos o peso dos encargos, buscando justamente o crescimento das empresas, novas filiais, mais contratações, tirando o povo da fila do desemprego. Já o governo vai na direção contrária, vai na contramão, pesando ainda mais a mão sobre o empresário e prejudicando quem mais emprega neste país. Estas constantes mudanças alimentam a insegurança jurídica. Isso tem um custo alto para o Brasil. Gera temor de novos investimentos, gera perda de receita e afasta o emprego, afasta as oportunidades. Ou seja, lá na ponta, o trabalhador é quem paga a conta. Preparem o bolso. Combustível mais caro, remédio mais caro, alimentos mais caros, tudo mais caro com a MP do PIS/COFINS. O efeito da medida provisória deve começar justamente pelos combustíveis. Há uma expectativa, senhor presidente, de aumento na casa de 20 a 46 centavos por litro. Variação de 4 a 7%. No caso da gasolina. O diesel deve aumentar de 10 a 23 centavos, variação de 1 a 4%. Nos alimentos, a carne bovina, suína e de aves deve ficar mais cara, assim como leite, insumos agropecuários, frutas e verduras. Tudo subindo. A medida provisória onera ainda mais a sobretaxada indústria brasileira. A CNI estima impacto negativo de 29,2 bilhões em 2024. E em 2025, o impacto deve chegar à casa dos 60,8 bilhões de reais. No agro, os impactos são devastadores. Aliás, tivemos uma reunião agora há pouco na FPA, com todas as frentes parlamentares ali reunidas, debatendo esse assunto. Já há expectativa de que o produtor tenha um prejuízo de R$ 5 a R$ 8 por saca com o impacto da medida. Vou citar só o caso do soja. O impacto, no caso de Rondônia, a estimativa é que chegue na casa dos quase 300 milhões de reais de impacto. O milho deve chegar à casa dos 172,8 milhões. Estou falando do meu estado de Rondônia. Sem contar aqui o cenário dos outros estados.
Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e tantos outros estados, todos os estados brasileiros, todo o setor produtivo sofrerá o impacto dessa medida. Então, ou seja, aproximadamente de 274 a 539 milhões subtraídos do faturamento dos produtos de soja e milho no estado de Rondônia. Aqui a questão do gado, né, para quem é da pecuária, no caso do boi, o desconto por arroba, né, ou a perda por arroba, deve chegar à casa dos R$11. Quem já está sofrendo com o preço baixo na arroba do boi, o produtor rural, o pecuarista, isso vai impactar lá na ponta. Isso tudo sem falar no efeito cascata do ICMS, que lá em Rondônia está na casa de 19,5%. Portanto, um impacto ainda maior. A conta não vai fechar. O resultado será desastroso, uma cadeia de prejuízos. Essa proposta, senhor presidente, tem que ser chamada de MP do confisco. E o maior alvo é justamente o setor produtivo. E eu aqui não falo na condição, não falo como membro da oposição apenas, como alguém que visa, é para desgastar o governo. Não, eu falo com preocupação como brasileiro, que ama o Brasil e que quer um Brasil que anda para frente e não para trás. Esse tema não pode ser, não deve ser um tema da oposição ou do governo. Esse tema é um tema do parlamento brasileiro. Esse tema é de quem ama o Brasil. Esse tema é de quem defende o setor produtivo. Esse tema é um tema de quem defende empregos no Brasil. O Brasil não aguenta mais tanto imposto, tantos tributos. O empresário, nobre senador Exalci, está cansado, desestimulado, com medo, e isso representa retração econômica na certa. O senador Plínio, agora há pouco, falava da BR-319, um corredor logístico importantíssimo de integração nacional. Não é uma questão de uma obra de menor importância, não. É uma obra estratégica para o Amazonas, para Rondônia, mas para o Brasil inteiro. É tirar do isolamento o estado do Amazonas. Quando nós temos problema na navegação no Madeira, a região toda fica comprometida, só tem o transporte aéreo como opção. Então é necessário, é preciso enfrentar os gargalos que o Brasil tem, e não criar mais gargalos, e não criar mais peso para o trabalhador. Então as empresas, elas, com essa situação de mais imposto e consequente retração econômica, as empresas vão começar a suspender operações, reavaliar investimentos, reavaliar contratos. Isso vai impor a desaceleração econômica com o aumento do desemprego e caos social. A quem interessa isso? A quem interessa isso? Precisamos de um ambiente de negócios favoráveis ao desenvolvimento do país. O governo precisa sair do cangote de quem trabalha e produz. Ao invés de sacrificar quem está produzindo e transformando, tem que reduzir o peso dos impostos, criar um ambiente mais favorável aos negócios e gerar receita a partir da universalização da arrecadação, sem sacrificar nenhum setor. Nós temos, no Brasil, uma margem extremamente grande de fraude fiscal. Gente que está à margem da arrecadação nacional, vai em busca de quem não está contribuindo, e não sacrificar quem está trabalhando e produzindo. E eu concluo, senhor presidente, parto para a conclusão. Eu já anunciei, se a proposta andar, o meu voto e minha atuação será pela rejeição dessa medida provisória. Mas eu faço um apelo ao presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, para que devolva essa medida provisória. Eu não quero apenas que o governo venha aqui e retire a medida provisória. Eu acho que o presidente do Congresso Nacional deve devolver
essa medida provisória como medida como exigência de respeito ao parlamento brasileiro. Isso não é tema para ser tratado em medida provisória. Isso é inconstitucional, isso é ilegal, isso é imoral. E o mínimo que se pode fazer aqui é devolver essa medida provisória a bem do Brasil e dos brasileiros. O governo, o Congresso Nacional, não serve ao governo, serve ao povo brasileiro, serve ao interesse nacional.